Meus amigos, estamos aqui mais uma vez com o Dr. Hanna Chaim. O Dr. Hanna já esteve aqui uma outra ocasião debatendo conosco. O Dr. Hanna é radiologista, foi vice-presidente do Colégio Brasileiro de Radiologia, vice-presidente nacional do colégio, e ele tem uma experiência muito grande tanto na atividade privada como na atividade pública. Já esteve nos hospitais públicos como Servidores, Pedro Ernesto, Ipanema, etc. E hoje nós gostaríamos de ouvir o Dr. Hanna sobre um tema bastante polêmico e delicado, e que nem sempre é aprofundado, que é a questão dos honorários médicos, né? A importância dos honorários médicos e que valor seria adequado de remuneração para o trabalho médico. E o Dr. Hanna tem feito algumas avaliações nessa área que ele vai nos transmitir agora, por favor. Então, Dr. Hanna, por que a gente não deve ganhar só R$ 2.500 ou R$ 3.000 no setor público? Bom, eu como médico e naturalmente como a maioria dos colegas, de vez em quando, conversando com amigos, com conhecidos, e o tema da remuneração do médico vem à tona, que tem aqueles médicos que querem ganhar muito, tem aqueles que estão ganhando pouco. Agora com essa encruzilhada do mais médicos lá, o médico cubano lá ganhando uma irrisória, né? Uma quantia muito irrisória, e desde aqueles que têm, há uns 2 anos atrás saiu uma reportagem na Veja dizendo quanto custa, quanto que teria que ganhar uma família, classe média, com 2 filhos, com um apartamento próprio de 2 quartos financiado, ao longo dos seus 20, 25 anos. Fiz uma atualização, não sou economista, mas fiz lá os meus cálculos, e achei algo em torno de 15 a 20 mil reais por mês para que tenha um médico, porque um médico não precisa ser rico, mas ele também não pode faltar, porque ele não pode se preocupar, ele tem que estudar, ele tem que ir a congresso, ele tem que estar atualizado, ele não pode ficar também preocupado com essas questões mínimas que fazem parte da dignidade humana, que é ter direito às coisas essenciais. Então isso eu fiz os cálculos e achei esse valor. Um apartamento de 2 quartos na Zona Norte, não é nem Zona Sul. Educação para 2 filhos. Então a pergunta que nós temos que fazer é: o médico merece ganhar esse valor? Né? Nós somos suspeitos para falar, né? Então acho que merece até mais. Mas dentro desse cálculo, dentro desse contexto, nós podemos colocar esse valor para todas as situações, tanto para a área pública, como para a área privada, né? E a gente vai ver que na área privada está defasada. Se você pegar hoje o preço de uma consulta e for querer atingir esse valor na área de exames, tem que trabalhar muito, 10 horas por dia para poder atingir esse valor. Se for na área pública, você vê também que está defasado. Do mais médico, então, nem se fala. Então, essa que o senhor estava dizendo comigo antes da entrevista, dessa carreira proposta pelo deputado Eleusis Paiva sobre a carreira de Estado, eu acho muito bom. A carreira de Estado é um projeto que já vem há algum tempo, foi iniciado por projetos em 2009, depois disso houve uma grande mobilização popular, incentivada pelas entidades médicas e da sociedade civil, OAB, CNBB, o Conselho Federal de Medicina, e se fez um projeto de iniciativa popular, coisa semelhante ao do Ficha Limpa, com 2.200.000 assinaturas. Esse projeto está no Congresso, mas está meio assim, apensado a um outro projeto, não está andando como deveria. Ao mesmo tempo foi aprovado um substitutivo, foi aprovado sim uma proposta
essa de 2009, cujo relator foi o autor foi o deputado Caiado e o relator foi o deputado Eleusio Paiva. E foi aprovado em novembro pela Câmara. Agora, naturalmente, deve ir ao Senado, mas esse projeto prevê um início de carreira, uma carreira de Estado para o médico, para o SUS, em que ele teria dedicação integral e ganharia de início 15 mil e poucos reais e depois progrediria até 20 ou 20 e poucos mil. Isso está dentro do parâmetro, por exemplo, do que recebem os membros do Ministério Público, os auditores da Receita Federal, os auditores fiscais de outros ministérios, o judiciário, de modo geral, os juízes ganham um pouco mais do que isso, mas enfim, seria um valor razoável. Então, isso é considerado, esse projeto está sendo considerado pelas entidades médicas, através de um levantamento do Vox Populi. Os médicos estão considerando como prioritário esse projeto de carreira de Estado no SUS. Isso é a situação como está, mas evidentemente está havendo necessidade de uma mobilização nova para que isso vá adiante e se confirme, né? É importante então ressaltar e alertar aos colegas, a toda a classe médica, para que acompanhem, para que divulguem, quando tiverem conhecimento da data da apresentação, da aprovação, da votação, para que todos nós possamos, em peso, de repente, a participação médica faz até uma representação, convidemos o máximo possível de médicos, colega que queira ir com a gente lá, para que a gente possa tentar aprovar. É um projeto muito justo, antes de mais nada, né? Muito bom. Muito bem, a participação médica não tem a intenção de substituir ninguém. Nós queremos compartilhar, queremos ajudar as entidades médicas, os conselhos, sindicatos, Conselho Federal, FENAME, a Associação Médica Brasileira, que é tão importante. Queremos compartilhar e ajudar nesse movimento. E estamos trazendo a debate assuntos que talvez a gente devesse debater mais. Veja esse caso mesmo do programa da carreira de Estado, que é tão importante, que é prioridade, como foi provado pelo levantamento do Vox Populi, entre os médicos. Mas nós precisamos saber mais, precisamos ter os pormenores dessa lei, precisamos debater entre nós até que ponto é atrativo essa dedicação exclusiva, que por outro lado é tão importante, né? Que, às vezes para nós médicos da clínica particular isso soa estranho, mas se nós pensarmos que os juízes, que os promotores públicos, que como eu disse, os auditores, são pessoas que se dedicam integralmente a essas atividades e o fazem muito bem. Nós também podemos, desde que nos remunerem e nos deem as condições que dão a eles de trabalho, nós podemos perfeitamente nos integrar nesse grande conjunto de funcionários do Estado. Então fica aqui o nosso convite para a sua opinião. Diga se concorda, se não concorda, em que discorda e por que discorda. E vamos trabalhar juntos para conseguir levar adiante esse projeto, que é fundamental para que o setor público de saúde encontre finalmente o seu rumo e a sua realização. Muito obrigado mais uma vez pela sua atenção.